Então, agora nós vamos para a homenageada da conferência, que é a doutora Bia, que é uma querida de todos nós. A doutora Bia tem trabalhos incríveis voltados para a reabilitação, e ela vai entrar agora no link, já acessou, ela já está, pode colocar na tela. E vocês vão, quem ainda não teve oportunidade de acompanhar uma palestra da doutora Bia, uma aula, agora vai entender por que ela é nossa homenageada, vai entender por que nós crescemos tanto enquanto trabalhos voltados para a pessoa com baixa visão, porque ela é uma das principais orientadoras e incentivadora dessas conferências, amiga do Mário Vilhena, teve várias oportunidades de atendê-lo e orientá-lo, foi quem nos apresentou a doutora Bia, e professora, doutora, de uma das maiores universidades da América Latina, faz parte de grupos de pesquisa extremamente expressivos. Então, vou pedir que a senhora se apresente, que a senhora conte para nós um pouco da sua história antes da palestra em si, para as pessoas entenderem por que nós te amamos tanto, doutora Bia. Muito obrigada por participar conosco pela 5ª vez, é o 5º ano que ela faz parte conosco nas conferências internacional Lyon, Brasil. Bem, bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutora. É uma honra estar com vocês, mesmo que remotamente. Gostaria de parabenizar, né, toda a comissão organizadora pelo evento, pelas conferências, e atualmente a 5ª conferência, né, mostrando a importância do tema e também o empenho de todo esse grupo, da diretoria, da comissão organizadora executiva do Instituto Reconvexo. O Mário é um grande amigo, né, e o Mário é uma das pessoas que eu mais admiro, né, pela doação que o Mário, né, faz em tempo, em conhecimento, né, e no seu empenho para que as coisas, né, possam se desenvolver, e não só por uma questão pessoal dele, mas para que todos tenham acesso, né, ao que pode vir e ao desenvolvimento que ocorrerá e que a gente está presenciando ao longo dos anos, né? Então, gostaria muito de agradecer o convite, gostaria de agradecer a homenagem, parabéns ao Mário Vilhena, parabéns ao Pedro Mendes, parabéns à Valéria Silvestre, vocês realmente são um exemplo e eu admiro muito vocês. Eu sempre, né, incentivo todas essas iniciativas, né, e cada dia mais vejo como a iniciativa de vocês é tão diferenciada, tão séria, né, tão comprometida com as pessoas, né, que eu não tenho palavras, né, para dizer como é emocionante estar sempre com vocês, né. E por uma questão pessoal que eu não pude ir, né, eu cheguei há poucos dias de um congresso nos Estados Unidos, em Denver, por conta de um compromisso pessoal também eu não pude estar presente. Mas estou aqui, né, e vamos então apresentar o tema, tá? O tema escolhido foi baixa visão e qualidade de vida, né? Lembrar aqui que eu sou lá da oftalmologia do Hospital das Clínicas, né? Eu sou a coordenadora do setor de visão subnormal, reabilitação visual, do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP. Sou também, né, membro da Laramara como coordenadora médica, desde a sua fundação praticamente, e também colaborei com a implantação do serviço de reabilitação Luci Montoro Humaitá, né, Jardim Humaitá, que integra hoje a rede de reabilitação Luci Montoro, que é uma das unidades de reabilitação visual da rede Luci Montoro. Né, e faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal e atualmente também do Comitê Executivo da Sociedade Internacional
para a pesquisa e reabilitação da baixa visão, né? Então, é realmente uma honra estar aqui. Vamos começar então, né, apresentando um pouco do que é o nosso processo visual, né? É claro que ao longo de todas essas palestras, né, de pessoas importantes, né, e conceituadas, foi falado também, principalmente na palestra do Dr. Chicane, né, a quem eu mando um grande abraço a esse amigo, né, e a doutora Juliana Salum. A gente viu, vocês viram o processo de reabilitação visual da visão, o processo da visão como se dá, né? E aqui nessa figura nós podemos observar, né, as diversas camadas que compõem a retina, né? A retina é a estrutura que recebe a informação visual, né? Então, a imagem, né, a luz reflete no objeto e entra nos olhos, né? E ela vai exatamente ser captada, essa informação, né? Na forma de radiação luminosa, vai ser captada pela retina, pelos fotorreceptores. Mas essa informação, ela vai ser traduzida em informação elétrica. E a partir disso é que toda essa informação vai caminhar pela nossa via óptica para então chegar ao cérebro, onde nós vamos ter o processamento dessa informação no nível mais elevado, né? Uma parte do processamento, e aí então podemos ter consciência do que estamos vendo, tá? Então aqui nós podemos ver as diversas camadas, né? E quando eu não tenho a integridade dessas camadas, por algum motivo, por uma lesão, por uma degeneração, por uma distrofia, eu tenho então a alteração, né, da parte funcional, da função visual, né? Aqui a gente está vendo então uma foto, né, do fundo de olho, vendo aqui o nervo, a região central da retina, a mácula, né, onde nós temos uma concentração de fotorreceptores, que são os cones, que são responsáveis pela visão de resolução, pela visão de cores, né, em ambientes mais iluminados, e aqui, né, a tomografia de coerência óptica, que faz o estudo anatômico da nossa retina, tá? Muito bem, quando eu tenho, então, a captação da energia luminosa pela retina, né, e a transdução dessa energia para uma energia elétrica, toda essa informação, ela vai pelo nervo óptico, né, pela via óptica, então pelo nervo óptico, atravessa uma estrutura chamada quiasma óptica, onde a gente tem uma parte de cruzamento de fibras, e depois essa informação caminha em direção à parte posterior, que é a área cortical responsável pela visão, né? Que a gente conhece como V1 ou córtex visual primário, tá? Então, esse é o processamento visual. E aqui, então, a gente tem a área V1, né? E qualquer alteração que eu tenha em qualquer ponto dessa via, eu vou ter alteração da informação visual. Muitas vezes a pessoa pode não ter nenhuma lesão nos olhos ou na parte anterior da via visual, mas ter uma alteração cerebral secundária a um tumor, a um acidente vascular cerebral, acometendo áreas relacionadas à visão, e ela terá também dificuldades visuais, tá? Então, dentro desse contexto, né, nós sabemos que a LHON é uma neuropatia óptica hereditária, né, que é uma doença mitocondrial, né, hereditária materna, que se apresenta com grave perda sequencial bilateral da visão, devido à degeneração seletiva das células ganglionares da retina. Então, naquela figura onde eu mostro, né, as 10 camadas clássicas da retina, né, a camada que sofre maior impacto da LHON
é a camada de células ganglionares da retina, tá? E por isso que nós vamos ter as alterações da função visual por conta da alteração nessas células ganglionares, né? É claro, né, lembrando somente, isso já foi muito falado, né, a Lyon tem uma prevalência de 1 em 30 mil a 50 mil, né, nos países do norte da Europa. No entanto, a Lyon é a causa mais comum de cegueira mitocondrial hereditária em todo o mundo, né? Para que a gente possa entender, então, a importância da prevalência desse acometimento. Então, quando eu falo em células ganglionares da retina, na verdade, eu tenho tipos de células ganglionares, né? Uma divisão de células ganglionares é o que nós chamamos de tamanhos de células e função, como, por exemplo, temos as células parvo, magno e cônio, né? E todas as células, elas são impactadas, né, sofrem na Lyon. Só que as células parvocelulares são as que mais sofrem, tá? Por quê? Talvez porque ela tenha uma relação, né, de número de mitocôndrias menor e também axônios menores. Então, são as células ganglionares tipo parvocelular que são as mais afetadas, né? Lembrar que as células parvocelulares, elas são responsáveis pela visão de alta resolução, tá? Pela visão de cores, né? E, portanto, né, o que podemos ter, o que podemos esperar quando nós temos uma lesão, né? Afetando, né, principalmente esses tipos de célula, a gente vai ter principalmente uma queda da visão central. Então, a acuidade visual, o alcance visual, a acuidade visual é acometida, e também a visão de cores e a sensibilidade ao contraste. Lembrar que a sensibilidade ao contraste é a nossa capacidade de ver diferenças de contrastes entre superfícies que estão uma ao lado da outra, entre superfícies adjacentes. Então, um exemplo alto contraste seria preto sobre branco, um baixo contraste, um amarelo sobre branco, né? Muitas vezes eu posso não ter grandes alterações do alcance visual, mas eu tenho muita alteração na sensibilidade ao contraste, e isso pode justificar dificuldades funcionais no dia a dia, né? Eu gosto sempre de citar, a alteração da sensibilidade ao contraste pode afetar, por exemplo, a nossa capacidade de reconhecer um buraco na calçada, a nossa capacidade de pôr água num copo transparente, a nossa capacidade de verificar o nível de um leite de uma xícara branca, né? E então precisamos de mais contraste para ter uma funcionalidade visual maior, né? Então, por conta desse tipo de lesão, afetando principalmente células ganglionares tipo parvo, nós teremos então principalmente esse padrão de perda visual na Lyon, tá? Alguns estudos mostram também que a Lyon, ela também pode acometer a via óptica posterior, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar principalmente nas alterações relacionadas ao nervo óptico, né? Que seria a via visual anterior, mas estudos mostram também que pode haver, né, principalmente nos quadros crônicos, uma diminuição do volume de áreas corticais relacionadas à visão, tá? É claro que a correlação funcional dessas alterações ainda não é claramente estudada, tá? Aqui estão os estudos, caso depois os senhores queiram ver e ler esses trabalhos, né? Pensando em função visual, aqui eu tenho uma foto de uma praça, né, com muitas pessoas, né, e seria um exemplo de uma visão sem nenhuma interferência, uma
uma visão de uma pessoa que não tenha nenhuma dificuldade visual. Em seguida, eu tenho já nessa mesma foto, eu tenho uma diminuição da resolução na área central do campo visual. Muitas vezes eu posso não ter uma alteração, uma diminuição tão grande como eu mostro na foto. Muitas vezes eu posso perder a resolução central, ainda ter alguma percepção, mas essa diminuição na resolução central, ela vai levar a dificuldades na realização de atividades do dia a dia, né? Por exemplo, reconhecer rostos, fazer leitura, né? O que vai acontecer então? Se eu tenho uma alteração na retina central, na área macular, como diminuição da resolução, diminuição da sensibilidade ao contraste, alteração da visão de cores, porque eu estou pegando mais células parvos celulares, né, relacionadas a essas funções, eu vou precisar usar a visão em volta dessa área de menor resolução, né, que é a retina periférica e o campo visual periférico. Usualmente, na LHON, eu tenho essa área periférica mais íntegra e, portanto, a pessoa com a perda visual secundária a LHON, ela pode ter necessidade de grandes ampliações de algum material que ela precise ler, grandes ampliações da imagem, mas ela tem a capacidade de perceber essas imagens mediante ampliação, porque pode ter a retina periférica e o campo periférico livres, tá? Então, a adaptação, a indicação de auxílios para ampliação da imagem costuma ter bons resultados. Aqui eu mostro também uma diminuição difusa, naquela mesma foto, uma diminuição difusa na resolução, né? Quando na LHON temos, além da diminuição da sensibilidade ao contraste pela lesão das vias ópticas, eu posso ainda ter agregado a esse fato alterações da transparência de algumas estruturas do meu globo ocular, né, do globo ocular. Então, eu posso ter alterações de córnea, eu posso ter catarata, né, e tudo isso vai fazer com que menor informação visual entre nos olhos, né, fazendo com que exista uma queda mais importante ainda da resolução e uma queda da sensibilidade ao contraste. Por isso que é importante, principalmente na realização de tarefas, o uso da iluminação, né? Toda vez que eu tenho quadros de menor acuidade visual, diminuição da sensibilidade ao contraste, eu preciso ter iluminação direcionada para que a função visual seja melhor, né? Porque as células que foram afetadas, elas precisam de mais iluminação e as que estão íntegras, principalmente porque eu quero que elas funcionem melhor, né? Então, o que é importante? O importante é melhora da iluminação do ambiente, iluminação direcionada, né? Aumento do contraste entre as coisas e ampliação, né? E basicamente são esses 3 pontos com os quais vamos trabalhar, né, no processo de melhor uso e maior eficiência no uso da visão, tá? Então, né, reforçando, tá? É claro que as alterações funcionais vão variar de acordo com o nível, né, a intensidade da lesão, nível de acometimento, né? Geralmente temos, então, uma queda da acuidade visual, o alcance visual fica reduzido, né? E por conta da alteração central, vamos ter uma menor velocidade de leitura, a não ser que exista uma ampliação da imagem, né? Ou uma ampliação por aproximação, né? Muitas vezes eu preciso colocar tudo mais perto dos olhos, ter foco do que eu estou vendo,
para que eu possa ler melhor e ter maior velocidade de leitura, tá? Posso ter ainda alteração da visão de cores, por quê? Porque eu estou com o acometimento de células parvo que são responsáveis principalmente pelo eixo verde e vermelho da percepção de cores, tá? E a alteração da sensibilidade ao contraste, como eu já citei, né? Lembrar que dificuldades de reconhecimento de faces são muito comuns, porque eu tenho queda na sensibilidade ao contraste, principalmente em altas frequências, né? Como eu estou com o acometimento na retina central, a resolução é menor e tudo que precisar de maior resolução, né, eu vou ter dificuldade. E na área do contraste, eu terei dificuldade principalmente nos objetos, nos alvos de menor ângulo, que eu vou precisar de maior resolução. Portanto, expressão facial, reconhecer pessoas, muitas vezes fica mais difícil, né? Nos quadros de queda abrupta, né, quando eu tenho uma perda abrupta da visão, muitas vezes eu tenho muita dificuldade em fazer uso daquela visão periférica, como eu comentei, né? O uso da visão periférica em quadros abruptos, ela não é um uso automático, né? Eu preciso fazer a localização da melhor região que dê mais informação visual e com o tempo eu preciso ter a adaptação no uso e na eficiência no uso dessa visão, tá? Para que eu tenha uma maior funcionalidade, tá? E para isso, eu preciso, muitas vezes, fazer posições de olhos, localizando a área periférica de melhor visão e também de cabeça, né? Por isso que, geralmente, quando eu preciso enxergar, né, ver melhor um objeto, eu preciso localizar com os olhos e com a cabeça para que aquela região que tenha melhor função, né, possa ser utilizada. Então, eu devo fazer posição de cabeça e posição dos olhos para que eu localize melhor essas áreas, tá? De maior funcionamento, maior resolução. A gente não costuma observar muito dificuldades de orientação espacial, tá? Na maior parte dos casos, uma vez que, dependendo no nível de acuidade visual, o campo periférico, ele também está mais íntegro, né? E a gente sabe que a orientação espacial e percepção do movimento, ela é uma função principalmente do campo visual periférico, da retina periférica, né? Então, a gente não é muito comum a pessoa com Leon ter dificuldades grandes de orientação espacial, tá? Aqui, um trabalho mostrando, né, como seria, então, no momento em que eu tenho o diagnóstico, né, o que deve ser feito? No momento do diagnóstico, né, preciso fazer, então, né, o estudo familiar para que haja, né, todo o suporte necessário, tá? E também as orientações na área, né, do aconselhamento genético, por exemplo, tá? Mas uma vez, quando a pessoa tem já uma queda visual, né, é claro que antes de um ano, né, as medidas, né, que o neuroftalmologista irá considerar, né, para melhorar a função visual, né, devem ser recomendadas, tá? E considerando não só o diagnóstico, mas também quais são os fatores ambientais que podem prejudicar, né, o quadro, uso de antioxidantes, né, quais seriam importantes, né? E depois do primeiro ano de diagnóstico, já com queda visual, a gente precisa considerar a reabilitação visual. E lembrar que a reabilitação visual, né, é
pessoal, é um processo pessoal, é um protocolo pessoal, porque a gente vai ter diversos padrões de resposta de acordo com os diversos níveis de afecção, tanto da acuidade visual, tanto do campo visual central, principalmente, e tanto da sensibilidade ao contraste. Eu posso ter o mesmo diagnóstico da mesma doença, mas cada pessoa irá usar a visão e ter a função e o funcionamento visual de forma particular, né? E por isso que no processo de reabilitação visual é primordial a avaliação do quadro, tá? Para melhor indicação. E essa indicação seria desde um óculos, que poderia melhorar a resolução óptica da imagem, ou auxílios especiais que vão desde auxílios não ópticos, como modificação do ambiente, aumento do contraste, alteração da iluminação, passando por auxílios ópticos, auxílios eletrônicos, auxílios de informática, né? A indicação irá depender tanto da condição visual, como eu já disse, particular para cada pessoa, quanto das necessidades individuais de cada pessoa, né? O que eu quero fazer, o que eu almejo, o que eu preciso manter, como eu posso manter a minha função no trabalho, né? Como eu posso manter a minha função na área educacional, tá? Então, lembrar, né, que não existe um formato em processo de reabilitação que é, na verdade, um protocolo individual. Né? Quando eu penso, então, em auxílios para a baixa visão, o que eu quero? Eu quero melhorar o uso da visão presente, né? Proporcionando à pessoa com baixa visão uma maior funcionalidade. Né? Então, como eu disse, eu posso fazer indicação desde auxílios não ópticos, como auxílios ópticos, eletrônicos e de informática. Né? Muito bem, os auxílios ópticos, além dos óculos, que podem ser prescritos após a avaliação, então é realizado o exame refracional, né? Muitas vezes a gente pode ter a ideia de que uma pessoa com baixa visão nunca vai ter benefício de óculos para correção de grau. Não é verdade, né? Muitas vezes eu posso ter graus importantes, né? Como a gente diz, ametropias importantes e que devem ser corrigidas porque fazem diferença, tá? Após a indicação, se necessário, da correção óptica, do tipo de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo, nós vamos fazer indicação de auxílios ópticos especiais, né? E os auxílios ópticos, eles não servem somente para ampliar a imagem. É claro que os auxílios de ampliação de imagem são os mais indicados, tá? Mas dependendo do tipo de auxílio, eu terei também, né, auxílios para filtrar a luz incidente aos olhos, né, e com isso melhorar em algumas situações a resolução visual, e também auxílios para deslocamento da imagem quando eu preciso fazer um deslocamento para melhorar uma posição de cabeça, uma posição do olhar, ou então para jogar informações de um campo visual que não é percebido para áreas que têm uma competência maior para essa percepção. Então, auxílios de ampliação da imagem podem ser desde óculos especiais, são óculos com altos graus, que fazem com que eu tenha foco a distâncias bem curtas, né? Porque quando eu preciso da ampliação da imagem, eu preciso colocar o material que eu vou ler perto. O jovem, o adolescente, o jovem, o adulto jovem, geralmente apresenta uma excelente condição de foco para perto. Então, eu coloco pertinho, né, e consigo focar. Uma pessoa que tenha passado dos 40 anos, por exemplo, ela já começa a ter uma dificuldade maior para foco, distâncias curtas.
Porque existe uma diminuição da função de acomodação, que é essa nossa habilidade automática e involuntária de conseguir o foco para perto, né? Por isso que depois dos 40 anos, né, 40 anos como marco, eu preciso começar a usar óculos para perto, tá? Por quê? Porque a minha função de acomodação, porque o cristalino que faz esse foco, que é uma lente intraocular e que faz esse foco, começa a ficar mais endurecido e não consegue modificar a forma para focar a imagem numa distância curta. Então, a pessoa com Lyon que precisa aproximar, né, e sempre aproximou o celular, o texto, e ele aproxima por quê? Porque aí eu tenho ampliação da imagem retiniana e consigo fazer uso da retina periférica, tá? Mas, ao longo do tempo, eu posso ter dificuldades para acomodar, então eu preciso começar a utilizar óculos com altos graus para focar a imagem nessa distância, tá? Essa seria uma das indicações. Então, óculos, lupas, né? E lupas nós podemos ter desde poucos graus, né? Essas lupas que são vendidas, né, em papelarias, né, em lojas de departamento, geralmente tem 6 graus, não mais que 8 graus. 8 graus conferem 2 vezes de ampliação, mas na área de baixa visão nós podemos ter lupas até de 60 graus, de acordo com a necessidade da pessoa, tá? E aí, lupa é algo que é muito comum, né? É muito familiar, né? E também pode ser indicado de acordo com o tipo de dificuldade visual e de acordo com a necessidade do indivíduo, tá? Outro tipo de auxílio óptico são as lupas de apoio, são aquelas que a gente encosta no material a ser ampliado e precisa ficar pertinho. Também eu tenho de altos graus, né, com iluminação acoplada, tá? Outro tipo de auxílio óptico são os sistemas telescópicos, aqui no caso, sistemas para perto, né? Quando eu não posso ficar tão perto do que precisa ser ampliado, é um tipo de recurso. No entanto, ele leva uma diminuição da amplitude de campo, então ele não é tão usado. Eu diria que os auxílios, tipo sistemas telescópicos para perto, são utilizados em condições muito especiais quando a pessoa precisa da ampliação da imagem, mas não pode ficar muito perto daquele material que será ampliado. E para longe, nós temos os sistemas telescópicos ou telelupas, né? Dependendo do modelo, né? Que na verdade levam a uma ampliação da imagem, chamada ampliação angular, porque eu estou usando um sistema de lentes, tá? E esses recursos podem ser desde recursos monoculares, manuais, até sistemas como esses, né? Até sistemas binoculares e montados, tá? De acordo também com o quadro visual e a necessidade do indivíduo, né? E, de acordo com a diminuição da acuidade visual e a necessidade do indivíduo, nós vamos ter, e aqui uma tabela de acuidade visual, essa tabela é uma nomenclatura utilizada pela CID-10, tá? E de acordo com a necessidade, nós vamos usar desde auxílios de pequena ampliação até auxílios de grande ampliação, e quando eu tenho uma redução muito importante, e muitas vezes da acuidade visual, muitas vezes os auxílios de ampliação, eles não serão suficientes. Então, eu preciso fazer uso de sistemas de substituição da visão, tá? Como, por exemplo, auxílios táteis, como, por exemplo, Braille, tá? E também os recursos audíveis, sonoros, tá? Isso quando a resposta visual ela está muito baixa e sistemas ópticos já não são suficientes para dar a ampliação necessária, suficiente para a melhora da resolução visual e melhora da funcionalidade. Existem as lentes filtrantes, né? E as lentes filtrantes utilizadas em baixa visão, elas têm um controle do quanto elas filtram,
o que que elas deixam passar, qual que seria a melhor indicação? Então, são lentes filtrantes, também chamados filtros medicinais. A indicação vai ser de acordo com o quadro ocular, de acordo com o quadro visual e de acordo com as dificuldades no dia a dia, tá? Não existe uma receita de bolo, vamos então na Lyon, vamos usar tal tipo de lentes filtrantes. Muitas vezes, na alteração da sensibilidade ao contraste, que a gente costuma encontrar na Lyon, são tentadas lentes filtrantes mais puxadas para a tonalidade amarela, tá? Porque, teoricamente, o amarelo, por absorver mais luz na parte da luz visível azul, ela permite fazer com que eu tenha um maior contraste, porque passa mais o amarelo, tá? Mas é claro que precisa ser testado. E as lentes prismáticas são lentes que deslocam a imagem. Então, por exemplo, se uma pessoa tem o uso de uma visão mais periférica, né? Se, por exemplo, eu tenho a lesão na área central da retina, tá? E eu preciso fazer uma posição do olhar constante para usar uma área da retina que é melhor. Muitas vezes eu posso tentar fazer uso de lentes prismáticas exatamente para melhorar essa minha posição do olhar, tá? Por quê? A lente irá fazer o trabalho de deslocamento da imagem, da luz incidente que será levada à área de melhor visão, né? Isso precisa ser indicado, testado, retestado, né? Para que possa ser prescrito, tá? Mas é uma possibilidade também que pode melhorar, né? O conforto e a comodidade, né? E fica mais fácil, muitas vezes, de manter a fixação numa determinada região, na região mais utilizada de maior resolução visual, né? Quanto aos auxílios não ópticos, eu preciso pensar em tudo que melhora, tanto o ambiente quanto os materiais que eu uso. Ou seja, são auxílios que não usam a parte óptica, né? São modificações de materiais e do ambiente para que eu tenha uma maior resolução funcional, visual. Então, eu posso ter auxílios de leitura e escrita, eu posso aumentar o contraste, usar canetas mais fortes, com maior contraste, no caderno, fazer para o escolar, grifar, usar pautas reforçadas, né? Ampliadas e reforçadas, tá? Eu posso trabalhar com postura e posicionamento, usando apoios de leitura para tornar o processo de leitura mais confortável, para que eu não tenha, né, dificuldades posturais, né, não sinta dores secundárias à alteração da minha postura para deixar o material mais próximo para a melhor leitura. Eu posso ter controle da iluminação. Um controle da iluminação óptico é a lente filtrante que eu acabei de falar, mas eu posso fazer o controle da iluminação por alteração da fonte de luz, né? Eu posso adequar o nível de iluminação do ambiente, não deixando o ambiente escuro, e também posso fazer o controle da iluminação, né? Usando fontes de luz, fontes direcionais de luz para que a resolução seja maior. E qual tipo de lâmpada seria melhor, né? E evitar sempre a fonte contra os olhos, tá? Para que não haja ofuscamento, né? É importante que na baixa visão eu tenha um tempo de adaptação à luz alterado. Então, a pessoa com baixa visão, né, que passa de um ambiente claro para um ambiente escuro, ela precisa de muito mais tempo para ter aquela adaptação àquela condição de iluminação reduzida. O contrário também é verdadeiro. O ofuscamento, quando eu passo de um ambiente de menor luminosidade para um de maior luminosidade, eu posso ter um ofuscamento maior. Portanto, imagine uma situação que em casa eu gosto de deixar a luz do banheiro, da cozinha
bem, bem fortes, né? Bem claras. Mas o corredor é fraquinho, a luz é fraquinha, a sala é fraquinha, né? Por quê? Porque eu não quero gastar luz, tá? Só que se eu passo de um ambiente muito claro para um ambiente muito escuro, meu tempo de adaptação é muito longo. Se eu tiver algum obstáculo que foi colocado naquele caminho, no meu caminho, e eu não sou avisada, eu posso tropeçar, eu posso me machucar. Portanto, quando eu tenho uma queda da sensibilidade ao contraste, eu preciso níveis bons de luminosidade, de luz ambiente, tá? E tornar os ambientes, a luminosidade dos ambientes uniforme para que eu não tenha problemas, né? De quedas, né? De tropeçar num objeto deixado no caminho e que eu não tive tempo de ter a percepção desse objeto, tá? Isso é muito importante e é muito comum também de acontecer, né? Tá? E lembrar também que quando eu tenho uma queda muito importante da visão, né, ter orientações de profissionais quanto a técnicas de autoproteção para a minha orientação espacial e para a minha mobilidade, tá? São os professores, os profissionais de OIM, de orientação e mobilidade, né? Que vão ajudar bastante na manutenção da nossa autonomia, tá? Além dos auxílios ópticos e não ópticos, eu tenho os auxílios eletrônicos, né? Que são os auxílios de ampliação da imagem de forma eletrônica, em tela. Tenho tanto auxílios para perto quanto auxílios para longe, tá? Aqui, um tipo de auxílio, né, bem comum, que é um tipo de auxílio de mesa, que faz ampliação numa tela comum de TV, tá? E esse auxílio é montado numa carcaça de um mouse, existe uma câmera aqui dentro com uma fonte de luz LED, e essa informação é levada então à TV ou à tela, tá? E aí eu preciso então fazer o rastreamento do que preciso ler e fazer a leitura da tela. A vantagem desse tipo de auxílio eletrônico é que ele oferece grandes ampliações, né? Então, se eu preciso de muita ampliação, seria uma boa indicação, tá? Os auxílios eletrônicos ainda podem ser portáteis, né? O que é muito confortável, porque eu posso levar em todos os lugares, tá? E esses auxílios portáteis também têm vários, diversos níveis de ampliação, podem ter diversos tamanhos de tela, eu tenho desde 3 polegadas, 3,5 polegadas, até os portáteis até de 12 polegadas, né? É claro que o custo é maior, mas eu acredito que hoje os portáteis, principalmente 3,5 e 5 polegadas, o custo reduziu bastante. E principalmente quando eu tenho uma diminuição da sensibilidade ao contraste, são recursos, tanto aquele tipo mouse, são recursos que aumentam muito o contraste da imagem. Então é muito confortável realizar a leitura, porque o próprio aparelho já aumenta o contraste da imagem, tá? E o outro tipo de auxílio eletrônico é o tipo desktop, tá? Já com ampliações até de 50, 60 vezes da imagem, aqui a gente pode ver, né? Existe uma bandeja, uma câmera e um sistema de ampliação, né? A imagem aqui no livro é bem pequena e eu posso ver bem ampliado, tá? Hoje temos alguns auxílios que fazem a ampliação eletrônica numa tela frente aos olhos, tá? Então, eu tenho hoje no mercado vários auxílios como o eSight, né? Esse é o nome comercial, o New Eyes, né? E o Iris Vision, por exemplo, tá? Há outros também, né? Mas o que eles fazem são sistemas que podem tanto ampliar a imagem para longe, distâncias intermediárias e para perto, e essa imagem ampliada, e muitas vezes é uma imagem que pode ser modificada, melhorada, ela é apresentada numa tela à frente dos olhos, tá? Lembrar ainda, né, que a pessoa com baixa visão e a pessoa com deficiência visual, quando
a visão ela está muito, muito reduzida, né? E os auxílios de ampliação da imagem não são suficientes, ela precisa lançar mão, né, de recursos táteis ou sonoros, audíveis, né? A informática, ela permite, os auxílios de informática por modificação, né, do hardware e do software, permitem tanto a ampliação da imagem, quanto também o uso de recursos sonoros, né? Então, e hoje nós temos acesso a softwares, a programas, né, de acesso livre, tá? Que são muito bons, né, e que permitem o trabalho com computadores, com recursos de informática para a pessoa com deficiência visual. E hoje, no nosso dia a dia, o que faz parte, né, são os tablets e os smartphones, né, com todos os seus recursos, que muitos deles hoje são já dedicados à pessoa com deficiência visual, tanto recursos de ampliação, aplicativos, quanto recursos, né, de sistemas audíveis, dando informações audíveis para a pessoa, tá? E isso tanto nos aparelhos Android, quanto também iOS, tá? Cada dia melhor, cada dia permitindo mais acesso, né, às informações, né, como aplicativos de ampliação, por exemplo. E lembrar ainda que temos os aplicativos que utilizam hoje de inteligência artificial, né, como o da Microsoft, que é o Seeing AI ou Soundscape, tá? E para o Android, o Envision, que também está disponível para iOS, tá? Então, aqui a tela, né, um exemplo do Seeing AI, que faz a leitura, né, transforma o arquivo, né, em arquivo digital, ele tira a foto, digitaliza o arquivo e faz a leitura, mas ele tem outras funções, como reconhecimento de cenas, tá, reconhecimento de cédulas, né, de dinheiro, tá, de código de barras. Então, hoje, a inteligência artificial nesses aplicativos tem ajudado muito, com muitas funções e que ajudam muito o dia a dia das pessoas que gostam de usar o celular e necessitam e conseguem usar o celular e têm acesso ao celular, né? Aqui eu tenho também o Envision, que também é um aplicativo de inteligência artificial, tá? Que também está disponível, e o Envision ele pode ser ainda acoplado a um sistema vestível, né, que seria os óculos, tá? O CII eu acredito que ainda não, e muitas dessas funções nós encontramos também em recursos de tecnologia vestível, tipo inteligência artificial, como o Orcan, né? E aí, o tipo de recurso, e desses recursos de inteligência artificial, a escolha irá depender da pessoa, né? Porque é o tipo de celular que vai ser usado, como a pessoa vai usar. Muitas vezes a pessoa não quer usar o celular, então vai usar o Orcan, tá? Eu acho que é uma escolha muito pessoal. Geralmente o Orcan, né? O Orcan ele foi indicado, ele foi desenvolvido principalmente para pessoas sem nenhuma resposta visual. Na nossa prática, nós observamos que o Orcan ele tem um excelente uso para pessoas com deficiência visual grave ou profunda, né? Porque elas podem direcionar o aparelho para o que deve ser falado, né? Ou apontado. Então, eu acredito que o Orcan tem um bom uso para pessoas com deficiência visual grave e profunda, tá? Lembrar que na Lyon eu tenho uma perda da resolução visual central, né? Como a gente já comentou. Então, eu tenho uma perda da fixação central, tá? Eu vou usar áreas de fixação periférica, mas isso requer que eu tenha também uma estabilidade de fixação nessas áreas periféricas. A nossa musculatura ocular, ela não está habituada a adquirir uma posição de fixação e manter essa posição de fixação diferente da qual nós estávamos acostumados antes da perda visual, né?
Então, é primordial que no momento em que eu verifique que eu preciso usar uma área periférica, a área central, porque a minha área central foi acometida, né? Eu use o máximo possível essa área periférica para que eu tenha eficiência no uso dessa área periférica. E para isso eu tenho alguns aplicativos de treinamento que eu posso usar para melhorar, né, a movimentação e a fixação, né? É como se eu fizesse um treinamento muscular e eu aprendesse, fizesse o cérebro aprender, né, que eu preciso fazer esse movimento agora para fixar melhor e para ter uma estabilidade maior de fixação. Se eu tenho uma estabilidade maior de fixação, eu vou ter uma resolução visual maior, né? Então, existem alguns aplicativos, como, por exemplo, o MDEV Reader, que possibilita esse treinamento, tá? Que está disponível em iPads, por exemplo, em tablets, tá? Existe também hoje o treinamento visual por biofeedback, que também faz exatamente a mesma coisa. Ele treina áreas melhores, né, onde eu preciso fixar mais para que eu tenha uma estabilidade de fixação e com isso eu tenha ganhos na minha resolução visual, tá? Aqui, então, é um exemplo, né, um exame de microperimetria, e aí, a partir desse exame, né, é possível verificar áreas de maior resolução e que podem ser usadas, né, se porventura eu não esteja usando já aquela área de maior resolução, de maior sensibilidade à luz, né, eu posso modificar, aprender a utilizar essa área para que eu tenha melhor resolução, tá? Tudo no sentido de melhorar o uso da visão, tá? Periférica, a lesão que eu tenho, principalmente da área central. Então, eu disse, eu trouxe aqui algumas informações, né, do que geralmente é feito na área médica em reabilitação. Mas a gente não pode esquecer, né, que a área de reabilitação é uma atenção interdisciplinar, né? E o principal objetivo da reabilitação é a melhora da nossa qualidade de vida, né, do nosso bem-estar, fazer as atividades que a gente deseja, almeja e necessita, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, do serviço de reabilitação no Simon Toro Jardim Humaitá, que é um serviço gratuito que foi implantado pelo governo do estado de São Paulo exatamente para colaborar, né, para a qualidade de vida de pessoas com deficiência visual, tá? É um centro que está na zona oeste de São Paulo, tá? Ele foi implantado em 2016. O centro tem em torno de 40 colaboradores e é mantido com recursos da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, tá? Existe tanto o serviço de reabilitação visual, quanto o serviço de apoio à inclusão, quanto o serviço de difusão, né, o programa de difusão de conhecimento, procurando apresentar uma gama de serviços, né, que possa facilitar, né, a conquista da independência e da autonomia da pessoa com deficiência visual. Isso eu trago por quê? Porque eu acredito que é muito importante, dependendo do nível de perda da função visual, que a pessoa, logo após o seu diagnóstico e com uma perda visual importante, procure os serviços de reabilitação, né, para que ela não perca a funcionalidade, tá? A reabilitação permite a manutenção da funcionalidade, a reconquista da funcionalidade perdida. E isso, né, eu acho que é o que a gente precisa realmente deixar de recado para todo mundo, tá? Os serviços de reabilitação visual são serviços, né, de alta complexidade, são serviços onde a gente vai ter uma equipe composta desde do assistente social, do oftalmologista, do ortoptista, todos os outros profissionais relacionados a programas de reabilitação visual,
como profissionais de orientação e mobilidade, né, de intervenção precoce na área, né, da criança menor que precisa ter a habilitação visual, tá? Na área de atividades de vida diária, para melhora na realização de atividades necessárias no nosso dia a dia, tá? No melhor uso de recursos ópticos que o oftalmologista prescreve, né, no uso de auxílios eletrônicos que hoje são disponíveis e de informática, tá? No apoio educacional, né, muitas vezes na escola pode não estar ciente e habilitada para proporcionar a melhor condição para o desenvolvimento educacional do seu aluno, né? Então é muito importante esse tipo de suporte, tá? O meio, ele precisa, na verdade, adequar, né, a diversidade, tá? Então, os serviços de reabilitação, eles estão preparados, né, e prontos para receber as pessoas e para auxiliar no processo de inclusão, né? Como, por exemplo, apoio ao trabalho, né? Atividades de arte e lazer, né, para desenvolvimento de outras áreas, né, da pessoa, para que ela tenha prazer, né, que ela tenha muita satisfação no desenvolvimento de outras atividades, e também o teleapoio, tá? Nós temos feito também alguns eventos, né, um deles é um curso para habilitação de professores, tá? Em orientação e mobilidade, né? Cursos para audiodescritores, né? E vários outros, tá? Mas o recado né? Uma vez que eu tenho o diagnóstico de Lyon, eu preciso procurar manter a minha funcionalidade. Eu preciso tentar tirar o máximo proveito da minha função visual, tá? Para que eu não deixe de realizar as atividades do dia a dia, né? E eu devo procurar serviços de reabilitação profissionais, procurar o seu oftalmologista, pedir a indicação de um profissional que possa fazer a primeira indicação de recursos ópticos, do melhor óculos para o caso, né, para cada caso, depois, então, se necessário, fazer, né, a indicação e encaminhamento a serviços de reabilitação com maior complexidade, caso necessário. Não deixem nunca de procurar esses serviços, né? Porque são serviços que podem fazer muita diferença na nossa vida, né? E dar uma qualidade de vida, tá? Para todos nós, tá bem? Então, aqui está meu e-mail, né? Agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês, é sempre uma grande honra e um grande prazer, tá? E estou aqui à disposição. Muito obrigada. Doutora Bia, muito obrigada pela sua participação na quinta conferência. E nós queremos presenteá-la de uma forma muito singela. Acredito que a senhora já está podendo visualizar aí o espaço. E nós estamos ofertando para a senhora essa placa com uma dedicatória. Dá para focalizar aqui para a doutora? Eu enviei no seu celular, tá? Mas tá no seu celular, esse cantinho aqui. Então, receba nessas flores a nossa gratidão. Como dizia minha avó, as flores são o sorriso de Deus na terra. Então, receba o nosso sorriso através dessas flores criadas pela natureza, criadas por Deus, para agradecer tudo que a senhora já fez por nós, enquanto Instituto Lyon Reconvexo, tudo que a senhora já fez pelos meus queridos amigos, especialmente pelo Mário Vilhena, todo o seu apoio ao Instituto Lyon Reconvexo nesses 5 anos, nossos primeiros 5 anos, né? Meia década, nós conseguimos chegar aqui. Eu me lembro nitidamente da primeira conferência, quando eu não sabia se eu entregava o braço, o que eu falava, se eu falava mais alto, se eu falava mais baixo. Eu tremia na primeira conferência, eu não sabia como lidar com uma pessoa com deficiência. Eu só conhecia o Mário até então. E a doutora Bia me chamou de canto e me deu uma orientação fantástica. A primeira coisa, seja natural e acolhedora. Então, eu estou tentando exercitar seu conselho até hoje.
E espero que esse conselho fique para todos nós também. Sejamos naturais e sejamos acolhedores com as pessoas, que tudo dá certo. Palmas para a senhora mais uma vez. O público aqui está lhe aplaudindo de pé. Eu já fico emocionada em seu lugar, porque conheço o seu trabalho. Quantas vidas a senhora modificou orientando? Faça a reabilitação. E a pessoa voltou a ter uma vida com qualidade. Muito obrigada. O Pedro também lhe dará algumas palavras. Receba o nosso abraço. E o missionário aí, incumbido de levar essa placa para a senhora, levar o nosso abraço, será o Alexandre Brau, que ele estará em São Paulo na próxima semana. Ele irá pessoalmente levar para a senhora essa singela homenagem. Obrigada por todo o seu carinho. Doutora, muitíssimo obrigado também. Gostaria de fazer os meus agradecimentos aqui também por toda a trajetória que a senhora tem com o Instituto, né, que foi super importante, né, sempre apoiando ali, sempre incentivando. E eu tive também, né, uma parcela da minha trajetória com a doutora lá em 2020, né, quando eu fui seu paciente também. A doutora também fez parte da minha busca pelo diagnóstico da Lyon, e foi por meio da doutora Bia que eu cheguei ao Grupo Lyon, né, porque quando eu passei pela consulta com ela, que ela me falou sobre o Mário, me falou sobre o Grupo Lyon, e aí que tudo começou. Essa história. Então, eu te agradeço muitíssimo. Também tenho uma memória afetiva muito boa dessa relação que começou lá em 2020. Muito, muito obrigado mesmo. E é isso, a história é fantástica. Obrigado por estar com a gente desde esse tempo todo. Por favor, suas considerações finais, doutora, e muito obrigada de coração. Muito obrigada pela homenagem, mas eu diria que fantásticos são vocês. Né? Fantásticos são vocês. Eu faço o meu pequeno papel como oftalmologista, né, da área, né, e que respeita muito, né, a pessoa com deficiência visual, e que ela realmente procure o melhor caminho, né? Agora, fantásticos são vocês, né, porque vão atrás do desenvolvimento científico, vão atrás do compartilhamento de informações a todos, né? E isso só engrandece, né? Engrandece a área e nos engrandece como profissionais, né? Isso agrega a todos nós profissionais da área, tá? E é uma retroalimentação, né? Para que cada dia a gente possa contribuir mais. Mas eu digo, não é nenhum esforço, né? Eu posso dizer que é uma obrigação, mas não é uma obrigação também, né? Isso é um prazer. Tá? É um prazer de estar com vocês, tá? E isso é algo muito gratificante, né? Se em algum momento a gente colocou uma sementinha, né, falando, Pedro, vai lá, que tem, né, o Instituto, olha o que vira, né? Olha o que vira, e isso não foi nada, Então, novamente, parabéns a vocês são fantásticos, né? Vocês são grandes exemplos para todos nós, profissionais, para nós oftalmologistas, tá? E a todos os que estão presentes aí, né? Com a desculpa de eu não ter podido estar presente, né? Aí, mas um grande abraço a todos, tá? E agradeço muito a homenagem. E conte sempre comigo, tá? Muito obrigada, doutora. Doutora Bia para os íntimos. Você procura pela doutora Bia, as pessoas conhecem no Hospital das Clínicas, conhecem na Universidade de São Paulo, minha querida USP, de onde sou também egressa, e pelo carinho com qual a senhora trata tanto os pacientes, quanto os alunos, quanto os familiares. Parabéns pela pessoa que a senhora é, e que se multipliquem as doutoras Bias por onde a senhora passar, que incentive mais e mais doutoras Bias a tratar o seu paciente com coração, além da ciência. Muito obrigada, tenha uma excelente noite e até logo. Obrigado, doutora. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.